Pronto. Bom dia. Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje com o Felipe Silva. Ele vai mostrar os dados preliminares dele, da pesquisa dele. Pode tocar aí, Felipe. Bom dia. Obrigado. Hoje é uma conversa muito rápida, porque são dados muito preliminares mesmo, uma pesquisa que está absolutamente no começo, e é mais para fazer um sobrevoo mesmo sobre alguns dados e um, um, uma visão mesmo sobre o que seria algumas coisas, alguns elementos dessa disposição de dados e da própria constituição da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quer dizer, hoje, a situação da saúde suplementar brasileira, ela está num momento de aumento, de profundo, ou melhor, de amplo aumento do número de beneficiários. Isso é interessante e isso pode ser atribuído a um cenário que são, enfim, dispostos por vários fatores. Um deles é de que a saúde suplementar ela está cada vez mais vinculada à ação ou a dispositivos que a colocam enquanto um elemento de benefício ou de benefício de vínculo de alguns empregados a determinadas empresas. Então, e isso tem aumentado de uns tempos para cá, né? Basicamente, esse gráfico aí do Poder 360, e a gente vê que o número de beneficiários ele aumentou, ele explodiu a partir de 2020. Isso também se dá por um cenário político, por uma série de outras relações que existem aí, que não são não são exatamente vinculadas ao mercado de saúde propriamente dito, e sim à política, suas repercussões na política. O que é interessante só pontuar aqui é que o SUS, antes, né, o SUS, uma espécie de proto-SUS, começou com pequenas comunidades que, a princípio, eram associações de trabalhadores, né? Antes do SUS o Sistema Único de Saúde ter sido formulado enquanto tal, ele era associações de trabalhadores, ele não era o SUS, mas essas associações de trabalhadores, elas davam conta de garantir o atendimento médico para para determinados coletivos de trabalhadores. E essa é uma das rimas históricas nesse sentido, quer dizer, se antes o SUS era vinculado ao trabalho ou ao trabalho que se dava no interior de associações de trabalho, hoje essas relações de trabalho, elas também disponibilizam o acesso à saúde de uma outra forma, né? Ainda o SUS é responsável pela grande maioria dos atendimentos de saúde no país, mas esses convênios médicos particulares, eles estão ganhando cada vez mais espaço, né? É interessante pontuar aqui também que, inicialmente, foi escolhida a base da ANS para trabalhar e para se tirar alguns dados, por causa do acesso e a disponibilidade dessas bases. Quer dizer, é muito mais difícil acessar as bases de saúde do SUS, exige cadastros e associações mesmo com o Sistema Único de Saúde, do que com a ANS. Nesse sentido, em comparação à ANS, nesse sentido, a ANS ela é mais transparente, claro, ela está obedecendo, ela é bem enquadrada nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, todos os dados são anonimizados, tudo
bastante redondo nesse sentido. Então, não tem brecha para que a gente, enfim, acesse dados sensíveis e particulares das pessoas, dos beneficiários, né? Nesse sentido, também é interessante colocar que o objetivo inicial dessa pesquisa, desse projeto aqui no GEA, é se associar com outras análises e pesquisas em saúde para produzir, enfim, análises mesmo, estatísticas e preditivas, se der certo depois de tudo isso, em saúde, né? Por quê? Porque a gente tem um mapeamento muito interessante por região, né? Essa daqui, por exemplo, é um dado de região, né? Então, nós vemos que existe hoje mais ou menos 500 milhões de pessoas só no estado de São Paulo, né? Por causa disso que a gente acabou, tipo, pessoas não, né, de beneficiários só no estado de São Paulo, beneficiários desse sistema suplementar de saúde. E nesse sentido é por causa disso que a gente pegou o estado de São Paulo para fazer esse início dessa apresentação. Ainda nós não estamos na parte de análise propriamente dita de dados, mas da exposição deles mesmo. O fato da gente ter pego São Paulo não assim, não é assim de tudo vantajoso, porque primeiro que é uma base de dados muito grande, o que coloca para rodar essas bases no meu computador às vezes demora 3, 4 horas, né, para produzir esses gráficos é bastante dispendioso e porém, embora a gente tenha esses desafios com o tamanho das bases, o número de beneficiários, nós temos no estado de São Paulo um apelo econômico muito grande para a utilização desses dados e obviamente, base amostral maior, para que a gente tire mais significância do que a gente pode tirar de análise daqui. Então, basicamente, nesse sentido, o que nós temos é pequenas amostras aqui, né? Uma delas é a distribuição por sexo ou sexo biológico dos beneficiários, né? Lembrando que, essa é uma coisa bem, isso é algo interessante de se colocar. Eu acho que eu não trouxe, colocar isso daqui é até melhor, né? Nós temos duas categorias de beneficiário básicas. São os beneficiários titulares e os beneficiários dependentes. Eu ainda não consegui, ou deveria, mas não consegui trabalhar com essas categorias ainda. Isso seria bem interessante, mas preliminarmente, na verdade, eu consegui ver isso, mas não consegui transformar em imagem a tempo para essa apresentação. Infelizmente, peço até desculpa. Mas, preliminarmente, o que eu posso adiantar para vocês é que há uma predominância de titulares do sexo masculino, sexo biológico masculino, em relação ao sexo biológico feminino. E que esses titulares, eles se concentram aqui na faixa etária dos 30 a 30, essas duas faixas etárias, 30 a 39 e 40 a 49 anos, que também tem uma relação com enfim, isso também tem uma relação com a idade produtiva dessas pessoas, ou a idade que elas conseguem esses benefícios no mercado de trabalho. Lembrando que maior parte dos beneficiários do sistema de saúde suplementar brasileiro são vinculados às empresas, né?
não são contratos particulares das pessoas direto com as operadoras. Não. São essas pessoas, ou melhor, são essas pessoas vinculadas às empresas e as empresas que contratam essas prestadoras de serviço. Essa é uma outra distinção interessante que eu tenho que falar aqui, que as operadoras de saúde são diferentes das seguradoras, que são diferentes, por sua vez, das prestadoras de serviço. Então, o que seria isso? Uma seguradora é alguém que oferece o serviço para entrar em contato com as prestadoras, ou melhor, com as operadoras, que são esses grandes conglomerados de saúde. A gente pode falar nominalmente, a Unimed, a Vida, e a Amil Saúde, Bradesco e assim por diante. Então, essas seriam as operadoras. E as prestadoras de serviços são, de fato, os hospitais que fazem ou que cobrem os serviços no interior dessas prestadoras de saúde, ou melhor, dessas operadoras de saúde. Então, nós temos essas três categorias de acionamentos desses elementos que proporcionam o atendimento no interior do sistema suplementar de saúde brasileiro, né? Aqui, essa é uma outra situação. Nós temos a tabela TUS, ou TUSS, que são os códigos de operador. Nós temos os títulos dele, dava até para fazer um merge, mas eu tive um problema de processamento de dados. Nós, enfim, estamos trabalhando com isso. O Igor já me deu uma série de sugestões, inclusive de máquinas virtuais, que poderiam fazer com que eu ficasse independente do meu processador físico para fazer isso, né? Essa é uma demonstração de dados preliminares. Mas o que a gente vê aqui já chama atenção. Esse código 10.10.10.12 é o código de atendimento de saúde. E o que é esse código na tabela TUS? É o código quando você vai ao médico simplesmente sem uma queixa específica. É ir ao médico por estar doente, por estar com um desconforto geral que vai ser investigado ali no ambulatório ou no atendimento de clínica geral. Então, isso já chama atenção. Quando a gente vê esses outros dados, a gente já vê que eles começam a ter uma distribuição mais uniforme, mais flat nesse sentido. Então, isso já coloca a gente para uma primeira conclusão, que é atendimentos, quando se trata só de atendimentos, como a gente só tem esse descritor de atendimentos ambulatoriais, talvez eles devam ter um tratamento separado. Então, essa é uma coisa que talvez, esse é um elemento que talvez nós tenhamos que colocar um dummy ou alguma coisa na coluna desse código, onde, caso esse código apareça, ele não entre necessariamente na análise ou que ele seja jogado para uma outra tabela, uma outra base de dados para ser estudado separadamente. Às vezes, só esse atendimento é interessante para fazer uma análise Brasil, uma análise de escopo maior, que não seja só no estado de São Paulo, né? Também é interessante apontar aqui outra característica dessa base de dados, que é separado bases ambulatoriais de hospitalares. Isto é, eu, nessa base de dados, não tratei nenhum dado que não fosse puramente ambulatorial. Isso é, eu não trabalhei os dados de internação,
Por quê? Porque são descritores muito mais complexos e tem uma quantidade, por exemplo, de strings muito maior, de dados de texto muito maior. Então, eu teria que ter a gente teria que fazer um tratamento só para esse tipo de dado, o que me coloca, ou colocaria essa pesquisa em uma outra fase que não esta que nós estamos agora. E esse último dado é um dado bem interessante, infelizmente a qualidade da imagem está um tanto ruim, né? É um pedaço de um gráfico que eu consegui capturar dessa forma, que é um outro, é quando essa, essa, essa exposição de dados nos torna um tanto, mostra que é um tanto quanto contra-intuitivo, que é essa queda de atendimentos aqui, ou de dados ambulatoriais, aqui de novembro para dezembro. Ela mantém um pico em outubro e ela tem uma queda de novembro para dezembro. E aqui, quando a gente vem em janeiro, ela já explode, né? Se esse gráfico viesse para cá, nós vemos que isso aqui, por mais que seja só no ano de 2024, 2023 para 2024 acontece a mesma coisa. Então, embora tenha uma queda, ela sempre tem uma explosão no começo do ano. Então, isso é interessante, por quê? E por que eu mantive aqui? Porque é um primeiro elemento que nos coloca diante de uma situação onde é possível, pelo menos nesse sentido, estabelecer um cenário onde uma estatística, um cenário onde uma análise de dados com uma abordagem de estatística preditiva, ela pode ser estabelecida. Quer dizer, nós vemos um cenário se repetir ano após ano, que é este cenário aqui. Gente, por hoje é isso. Assim, foi uma apresentação bem rápida. Eu espero que a altura das apresentações que a gente tem aqui no GEA, e eu estou aberto aí às colocações de vocês, a tudo que vocês tenham para dar de sugestão para esse início de pesquisa. E já de antemão, eu fico muito, muito grato pela atenção de todos. Acho que se ninguém tem nenhuma colocação, acho que é isso então. Obrigado, Felipe. Que isso, que isso.